Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia sobre essa reação que o Atlético tá vivendo, né? Uma reação que para muitos era extremamente improvável e o Atlético tá conseguindo tirar do papel uma sequência que ninguém imaginava que iria acontecer. A realidade é essa. O Atlético podia até reagir, mas 25 vitórias seguidas assim, cara, muito difícil. Muito difícil naquele momento a gente visualizar, muito difícil com o desempenho que o Atlético estava entregando conseguir essa sequência de contextos diferentes, de níveis de adversários diferentes. A gente pega de times assim, de meio de tabela, como é o caso do Vila Nova, a gente pega times da parte de baixo da tabela, como é o caso do Botafogo, mas a gente pega ali confrontos diretos. A gente ganha, por exemplo, da Chapecoense, a gente ganha, por exemplo, do Novo Horizontino. Então são cenários ali que, no final das contas, tem um peso muito grande para trazer sustentação a partir dessa sequência de vitórias. Não é simplesmente uma sequência de vitórias, é uma sequência de vitórias grande. É uma sequência de vitórias que geram impacto na competição como um todo. Eu lembro que um funcionário de um time da Série B, que eu troco ideia pontualmente, muito por causa de Twitter e tal, ele veio me falar naquela má fase do Atlético. Cara, a pior coisa para vocês é o pessoal parar de ter medo do Atlético na competição. E eu acho que o Atlético ele voltou a gerar esse respeito, esse receio, esse não querer enfrentar o Atlético. Eu acho que os adversários eles olham para o Atlético agora com o entendimento que a gente tinha quando a competição começou. Que é o principal time da competição. Ponto. Vocês podem gostar, vocês podem não gostar dessa responsabilidade, mas o Atlético, a partir do momento que consegue uma sequência expressiva pra caramba, eu volto a dizer, o Atlético, pra mim, ele tá na condição, novamente, de ser o principal time da competição. De ser o melhor time da competição. Isso não é arrogância. O que o Atlético não estava fazendo, que era fora de uma linha. Mas o que o Atlético está entregando agora volta à obviedade. Então eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Esse processo ele é muito importante, tá, gente? Se você tiver um botãozinho de hypar, dá uma moral também e fica o convite. Por apenas R$ 5 você se torna membro do canal 3 Pontos e você me dá uma moral gigantesca, porque a gente vai subir e daqui a pouco tem mercado da bola, e daqui a pouco tem muita coisa pra gente falar de Furacão, tem os jovens que vêm pra temporada que vem, e a gente vai ser muito feliz junto, tenho certeza disso. Eu separei aqui uma lista que eu queria trocar uma ideia com vocês, que eu acho que vem sendo muito impactante pro Atlético estar na primeira divisão e muito impactante para essa reação, tá? Contra o CRB, foi gol do Viveiros com assistência do Mendonça, beleza? Beleza. Contra o Novo Horizontino, 2 gols do Zapelli, um não teve assistência, outra assistência do Viveiros. Aí você fala de Botafogo de São Paulo. Gols de Viveiros, Luiz Fernando e Dudu. Assistência do Julimar, que ainda não tinha aparecido aqui. Aí contra a Chapecoense, você tem Viveiros e Léo Derek com Esquivel e Zapelli dando assistências. Aí você fala do Vila Nova, que foi gol do Renan Peixoto e do Luiz Fernando, com assistências do Benavides. Então, de forma geral, a gente falou de Viveiros, a gente falou de Mendonça, a gente falou de Zapelli, a gente falou de Luiz Fernando, a gente falou de Dudu, a gente falou de Julimar, a gente falou de Léo Derek, a gente falou de Esquivel, a gente falou de Renan Peixoto e a gente falou de Benavides. Essa sequência de vitórias para o Atlético, sabe o que ela representa? 10 participações antes de jogar. Não, 10 jogadores diferentes, naturalmente nos ajudando a participar de gols, construir os resultados. E eu acho que isso tem muito valor. Porque a gente está falando de algo que todo mundo sabe que é fundamental de se ter, principalmente em campeonatos de pontos corridos, que se chama elenco. O Atlético, ele conseguiu fazer com que a janela de meio do ano fortalecesse muito o elenco. E aí a gente não fala só dos jogadores que participaram de um gol, por exemplo, o impacto defensivo do Teran é muito claro, você ganha a opção do Elan. Mas aí você citando essas participações, né? Você fala de Benavides, você fala de Mendonça, você fala de Viveiros. Então o Atlético ele usou muito bem a janela para dar uma encorpada e fazer com que esse grupo ganhasse ainda mais força. E nomes internos também começam a despontar de maneira mais significativa. O crescimento do Leozinho,
o crescimento do Dudu, a volta do Julimar, a volta do Luiz Fernando. Então o Atlético ele expande o leque de opções do Odair. E aí também entra o momento da gente falar do Odair. Se em algum momento foi um ponto de crítica, a falta de discernimento qual a melhor estratégia para enfrentar adversários diferentes, eu acho que até pela condição das peças que a gente tem no momento, ele vem conseguindo fazer com que o Atlético seja muito especial no sentido de ser um time muito adaptável. O Atlético é uma equipe extremamente adaptável. O Atlético é uma equipe extremamente, assim, a gente consegue sair de um jogo significativo contra o Vila Nova em casa, onde a gente precisa se impor, onde a gente precisa ter mais controle, e a gente vai para um jogo com o Atlético que a gente pode ter uma postura mais reativa. Como a gente teve uma postura mais reativa com a Chapecoense. Então o Atlético não precisa seguir o mesmo roteiro. O Atlético ele pode mudar de casinha. O Atlético pode mudar de alternativas no sentido de ser uma equipe, no sentido de ser um time que tem condição de entregar o que o jogo pede. E então esse é o valor de ser adaptável. E eu acho que fala muito também sobre as possibilidades que o elenco te entrega. Fala muito também sobre a capacidade desse elenco de oferecer vertentes diferentes. Então o Atlético daqui pra diante na competição, eu acho que ele não tem que temer, eu não sei jogar fora de casa, eu não sei jogar dentro de casa. As peças que o elenco tem hoje são peças que fazem esse time se adaptar e conseguir encarar jogos em casa, conseguir encarar jogos fora de casa, conseguir encarar jogos, assim, que você vai pegar um bloco mais baixo e você tem jogadores de mais associação, de mais aproximação, jogos que você vai precisar de mais transição. Então, no final das contas, o leque que o Odair faz com que o Atlético tenha, de alguma maneira, ele é bem extenso, assim, sabe? Ele é bem extenso. E que o grupo faz com que o Odair possa ter também, né? Porque eu acho que é uma questão é uma questão de mão dupla, assim. O Odair, ele é um cara que ganha alternativas para o trabalho dele ser melhor desenvolvido possível. E o grupo também, ele vai ganhando contextos táticos para que sejam potencializados os jogadores e se adaptem ao melhor cenário de jogo possível. Então, no final das contas, o Atlético ele tá indo para um caminho positivo pra caramba, cara. E eu acho que isso justifica o início dessa arrancada que a gente não quer que pare por aqui. Valeu? Tamo junto. É nóis.